transmitindo. Aos amigos de casa, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não sei que hora, que dia você está assistindo esse culto. Para nós aqui é dia de eleição, né? Onde mais de 5.500 e poucas cidades estão decidindo. A Bíblia Sagrada diz que quando o justo governa, há grande alegria; quando os ímpios governam, o povo geme, né? Então temos que pedir sabedoria a Deus, colocar pessoas de Deus em nome de Jesus. Mas vamos aqui na palavra de Deus, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo de número 3. Isaías capítulo 45, irmãos. Essa primeira parte, irmãos, até tocou no meu coração. Eu estava vendo um colega nosso pregar uma parte aqui, e algo me tocou no meu coração. Eu falei, eu vou partir para esse pressuposto aqui, né? Pastor Michael, que é o nosso líder do estado do Rio de Janeiro, deu essa mensagem. Eu não vou copiar a mensagem dele não, tá? É só seguir ela como começo aqui, capítulo 45, versículo de número 3. Vamos lá. Isaías 45, 3. Eu não sei, irmãos, tem um canal na nossa TV que é o Discovery, né? E se eu não me engano, acho que é segunda-feira, tem aquela série da Febre do Ouro. Alguém já assistiu a série da Febre do Ouro? Olha quanta gente já assistiu, né? Então você vê lá os caras, vai lá para o Yukon, vai lá para o Alasca, vai lá garimpar. Às vezes chega lá, o negócio tem 1 metro, 50 centímetros de neve, aí congela um rio, tem que descongelar o rio para começar o garimpo, né? E existe, você já estava passando, havia até um pastor comentando sobre isso, né? Existe uma outra modalidade de garimpo. Existem pessoas que se especializam, né, a garimpar navios naufragados. E teve um tempo, irmãos, em que perto do Caribe, na costa caribenha, né, essas empresas lá estavam, coloca lá câmeras, né, e eles vão lá nas profundidades, que é escuro, coloca refletores às câmeras e vão garimpar esses navios naufragados. Apareceu não sei quantos navios naufragados, e num deles, irmãos, tinha lá toneladas de barra de ouro. E aí foi computado nos dias atuais, só no navio tinha o equivalente a 13 milhões. Irmãos, 13 milhões mudaria a sua vida, não mudaria, pessoal? 13 milhões daria para dar uma pecada, não dá? Você fala, pastor, eu com 13 milhões não quero nem saber de trabalhar mais, eu só quero viver de juros, né? Enfim, olha o que diz aqui o capítulo 45, versículo de número 3. Diz assim: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus nos daria os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Então, como eu falei a respeito dessa modalidade de garimpo, que às vezes, irmãos, o oceano, lá não sei quantos metros de profundidade, é escuro. E aí eles colocam lá, primeiro coloca aquelas câmeras, coloca lá aqueles equipamentos, né? E depois desce os mergulhadores, e o próprio mergulhador tem um limite máximo, né, para poder descer, mesmo com toda a pedreira, toda a parafernália, todo o equipamento. Então a Bíblia fala: te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Se a Bíblia fala sobre riqueza encoberta, irmãos, Deus tem riqueza encoberta para nós. Então nós temos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que garimpar na Bíblia Sagrada. Nós temos que meditar na Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa é na palavra de Deus, né? Então todos nós devemos mergulhar na palavra, né? Na meditação em nome do Senhor Jesus. Então não só a meditação rasa, né? Não vai te trazer tantos benefícios na sua vida. Às vezes a pessoa lê a Bíblia por ler, ou ela lê a Bíblia só as histórias dos personagens bíblicos, de Davi, de Sansão, de Salomão, de tantos outros. Nós temos que buscar na palavra de Deus a revelação dela para nós. O que Deus quer dizer para você em nome de Jesus. Prestar
atenção, irmãos, ao que Deus está fazendo, né? No nome do Senhor Jesus. E quando Deus fala com você, não dê ouvidos a mais ninguém, né? No nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando Deus dá uma promessa, mesmo você já lendo aquele texto antigo, só você entende daquela maneira, pessoal. Aquilo é o caminho de Deus para a sua vida, para você, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela não pode passar. Então, às vezes você vê o seguinte: pastor, eu quero que o meu ministério decola, eu quero que o meu ministério cresça, eu quero explodir no que eu estou fazendo. Se a pessoa trabalha com venda, eu quero vender bastante. Se a pessoa é empresária, eu quero que a minha empresa tenha sucesso. Então eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso buscar, irmãos, esse caminho, né? Em nome do Senhor Jesus. Esses tesouros escondidos, como diz a palavra de Deus, que Deus vai trazer as riquezas encobertas, no nome do Senhor Jesus. De vez em quando, irmãos, aparece, né? Quem acompanha o futebol, aparece e fala: poxa, de onde veio esse menino? Aparece um menino que tem uma promessa. Aí você fala o seguinte: poxa, esse menino está jogando, está fazendo história, fazendo carreira no grande clube. Mas às vezes ele estava lá naquele clube pequeno, estava escondido, até que chegou a oportunidade dele aparecer, dele explodir. Daqui a pouco ele é vendido para fora do país, ele joga na seleção brasileira. Em todos os segmentos há isso. Há isso no mundo dos esportes, há isso no mundo dos artistas, há isso no meio da política, há isso também no meio das igrejas. Você fala: poxa, aquele pastor lá é uma bênção. Só que o que nós não vemos, irmãos, é o tempo que ele está buscando os tesouros da escuridade, os tesouros encobertos, o tempo que a pessoa passa se preparando, ela e o Senhor, seu Deus, né? Em nome de Jesus. Agora a matéria nova, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Você vem vindo de trás para frente: Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 de João, 2 de Pedro, 1 de Pedro, Tiago, Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Vamos lá. Hebreus 2, 1. Diz assim, irmãos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, o que é buscar com diligência? É aquela busca minuciosamente, né? Nós temos que interessar por aquilo que nós temos ouvido, por aquilo que Deus tem falado conosco na sua palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Aquela palavra que Deus revelou ao seu coração, você vai investigando ela vai crescendo no seu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Investigar aquela pequena revelação, ela vai crescer e ela vai se tornar grande. Prestar atenção no que Deus tem dado para você. Às vezes nós fazemos campanhas, né, de prosperidade, de família, de libertação. Jesus, eu quero ver minha família liberta, eu quero estar liberto, eu quero ver minha família salva, eu quero prosperar. Irmãos, as nossas bênçãos, sejam elas físicas, financeiras, que seja, ela é reflexo, irmãos, da vida espiritual. Então, irmãos, Deus vai dar de acordo com a sua estrutura, né? Por exemplo, aqui em frente à igreja está construindo uma torre, um prédio, né? E aí você vê a velocidade que eles constroem, né? Praticamente é um andar por mês. E aí você vê o seguinte: quanto mais alto é o prédio, irmãos, maior tem que ser o alicerce que ele tem no subsolo, maior o alicerce que ele tem que ter para baixo da terra para aguentar o peso. Às vezes tem pessoas que ela quer, ao exemplo desse do prédio, ela quer se tornar um edifício grande, bonito, vistoso. Se a pessoa é uma pessoa jurídica, por exemplo, tem pessoa que é PJ, empresa, eu quero ser uma empresa grande, pastor, uma empresa bem sucedida. Mas para isso, irmãos, qual é a sua estrutura? Qual é o seu alicerce? Nós que servimos o Senhor, o nosso alicerce tem que ser na Bíblia Sagrada, tem que ser espiritual, em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que está faltando estrutura. É o não que ela ouve, ela abre a boca a chorar, ela aborrece,
raiva se torna, né, um ódio. Então, pessoal, nós temos que prestar atenção no que Deus está dando. As bênçãos, antes delas serem físicas, financeiras, elas são espiritual. Então nós só temos a palavra de Deus. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes, no momento que eu estou pregando, Deus já fala no seu coração o que precisa ser libertado, o que precisa ser libertado, o que você precisa tirar. Então você fala: Deus, me dá uma palavra em nome de Jesus. Meu Deus, eu preciso vencer isto em nome de Jesus. Eu preciso vencer essa mágoa, a raiva por alguém, em nome do Senhor Jesus. Só através da palavra de Deus, irmãos. Só através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus que pode mudar isso, em nome de Jesus. O seu sucesso, irmão, seja qual área for, está na palavra de Deus, em nome de Jesus. A meditação é muito importante, irmãos. Nós temos que ter vida com Deus. Existem, eu sempre cito esse exemplo, existem até colegas, né? Pastores que ele é um trator para trabalhar. O colega levanta cedo, dorme tarde, é um rolo compressor e passa por cima. Só que às vezes ele e Deus são dois estranhos. Às vezes ele trabalha tanto para a obra de Deus e às vezes esquece do Deus da obra, né? Ah, pastor, fulano ora que é uma beleza, é gostoso orar. A oração, nós estamos conversando com Deus, é um diálogo, eu falo com Deus, Deus fala ao meu coração, mas eu preciso ter vida com Deus na meditação, na palavra de Deus. Você quer ver um erro muito comum que às vezes nós começamos? A pessoa fala: eu quero ler a Bíblia toda. Ela vai lá para Apocalipse, ela já vai lá para Isaías. Não, começa nos Evangelhos, em nome do Senhor Jesus, né? Aí depois você vai para o Novo Testamento. Então não precisa querer atropelar a galopeira. Se você ler 3 capítulos todo dia, em um ano você vai ler a Bíblia toda. O nosso mal é que nós temos muita pressa. Nós queremos começar no dia e terminar no mesmo dia. Nenhuma casa é construída no mesmo dia e terminada no mesmo dia, por menor que seja. Primeiro nos faça a limpeza do terreno, depois faz o seguinte: eles vão lá esquadrejar, né? Colocar o esquadro, colocar as linhas, começa a furar as brocas, depois o alicerce, depois a caixaria, né? A caixaria lá do alicerce, coloca a ferragem, coloca o concreto, tem que esperar o concreto secar, depois que o concreto seca, tem que colocar lá uma espécie de uma impermeabilizante, uma tinta preta para a umidade não vir de baixo para cima, né? E aí depois, feito isso, começa a se levantar lá os cantos da casa, depois as paredes, aí chega na parte de respaldo, aí começa a parte do acabamento, aí parece que trava, porque parece que você não vê o que está acontecendo. Então não é da noite para o dia. A mesma coisa na nossa vida. Tem muitas pessoas que está faltando estrutura, ela não está tendo estrutura para lidar, irmãos. Ela está se perdendo, né? Nós temos que estar na bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Repito, todo grande prédio começou com um grande alicerce. Como é que está o seu alicerce com Deus? Como é que está a sua meditação na palavra de Deus? Ah, pastor, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Irmãos, se Deus permitiu que nós tivéssemos, e nós temos 24 horas por dia, tira uma horinha só, você vai ter 23. Por que às vezes tem pessoas, irmãos, o seguinte, que falam: eu sou igual bateria de celular, pastor, 2, 3 horinhas eu estou ali inteiro, né? Dormir. Tem pessoa que precisa dormir 14 horas, irmãos. Dorme uma hora menos, irmãos, né? Aproveita lá, sei lá, tem a maioria hoje pela CLT, né? 1h30 de almoço. Você não come 1h30, o máximo que você comendo, mastigando devagar é 25 minutos, meia hora. Você tem 1 hora de descanso, na hora do almoço, né? Ou de manhã cedo, não sei. Pastor, eu prefiro madrugada, aquele silêncio, ninguém me chama, o celular não toca, o cachorro não late, é a hora que eu estou tendo com Deus. Faça o seu alicerce. Às vezes Deus não está podendo colocar coisas grandes, porque se construir mais um andar em cima da igreja, o alicerce não aguenta, porque não foi projetado para isso. Então acontece o seguinte, pessoal, precisamos ter um alicerce maior em nome de Jesus. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem se colocado diante de Deus todo dia? Aí você reclama, murmura: eu estou tantos anos na igreja, Deus não
aquilo não vem na minha mão, né? Irmãos, é como os nutricionistas dizem, né? Alguém já foi nutricionista aí, pessoal? Ele vai regular sua alimentação, etc e tal. Todos os nutricionistas, que é um profissional da área da saúde, vai dizer o seguinte: você é aquilo que você come. E às vezes nós reclamamos, né? Vai falar, você tem que cortar às vezes carboidrato, cortar açúcar, né? Na vida espiritual não é diferente, pessoal. Você é aquilo que você alimenta, né? Nós precisamos ter no mínimo 3 refeições todos os dias. Pastor, eu tomei café da manhã. Temos que falar, eu não tomo café da manhã, pastor. Mas todo mundo tem que almoçar. Você almoça, né? Alguns tomam café da manhã, outros não. Você almoça. Tem uns que tomam café da tarde, outros não, mas você janta, né? E tem uns, irmãos, que agora com esse negócio, depois da pandemia de trabalhar, é home office que fala, né? Trabalhar em casa, a pessoa está em casa toda hora, está beliscando alguma coisa, e a pessoa trabalha sentado, né? Então acontece o seguinte: você é aquilo que você se alimenta. E o que você tem se alimentado da palavra de Deus, irmãos? O que você tem se alimentado da Bíblia Sagrada? Você sabe que diz um ditado que eu só posso dar aquilo que eu tenho, não é verdade? Eu não posso, por exemplo, nos dar a praça da cidade para você. Por quê? Porque é um patrimônio que não é privado, não é particular, não é meu, é de todos, é o bem comum, é isso? Eu só posso dar o que eu tenho. E o que você tem dado, irmãos? Às vezes Deus leva pessoas lá na sua casa, Deus leva pessoas no seu trabalho, às vezes pessoas do seu conhecimento, irmãos, e tudo que elas têm é você. Você não sabe o que está passando no coração da pessoa. O coração da pessoa é só Deus. A pessoa pode estar numa depressão, pode estar querendo se matar, se pular na ponte. E Deus leva, vou levar essa pessoa até lá, o meu filho, a minha filha, porque ela vai dar uma palavra. Só que, às vezes, não temos, irmãos. 1 Reis, capítulo 4, versículo 27. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 27. 1 Reis 4, 27. Capítulo 4, versículo 27. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 4, versículo 27. Amém? Diz assim, 27. Provinha, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. Então, irmãos, eu fiz um evento uma vez numa igreja que eu fui pastor, e sempre nós pedimos a Deus, nós apresentamos a Deus em oração aquele evento, eu pedi para Deus uma palavra, e Ele me deu essa palavra aqui, né? E a Bíblia fala que o Salomão tinha 12 provedores, ou seja, cada mês do ano tinha alguém que provinha a despesa do palácio. Digamos que por mês comia-se lá 50 vacas, porque era muita gente a serviço lá de Salomão. Então, nesse mês, por exemplo, de outubro, a pessoa, a tribo X, vai socorrer, vai suprir a despesa do palácio, né? Digamos que outubro era a tribo de Judá. Aí, lá no mês de novembro, era a tribo de Dan, depois de Naftali, e assim era, irmãos. E aí acontece o seguinte, pessoal, que a Bíblia fala que a todos quando se chegava à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. Estava orando, e aí Deus falou no meu coração, falou, esse evento não é só para a sua igreja, esse evento é para o evangelho na cidade, e de fato foi, né? Diversas igrejas, diversos pastores vieram participar desse nosso evento, já tem alguns anos isso, foi em outro estado. Então, irmãos, o que me chamou a atenção é que todos que chegavam à mesa de Salomão comiam. Será que todo mundo que vai na sua casa tem essa comida? Né? É igual casa de vovó, irmãos. Às vezes o netinho vai lá e a avó acha que o neto está passando fome e fica suquindo comida no neto, não é verdade? Às vezes a sua casa tem aquela mesa grande, todo mundo que chega vai lá, senta
seja, na vida espiritual não é para ser diferente, irmãos. Às vezes Deus coloca a pessoa e fala, vou lá na casa de fulano, eu vou perguntar o que ele acha. Se a pessoa pergunta a opinião sua, porque ela acredita em você. Se a pessoa sabe que você é da igreja evangélica, ela acredita no seu discernimento. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não falar de nós, falar de Deus. Só que, como eu disse, eu só posso dar o que eu tenho. E às vezes a pessoa está prestes a se matar, mas ela precisa dar a palavra de Deus. E nós não estamos tendo. Por quê? Porque eu estou buscando os tesouros da escuridade, buscando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, todos que Deus leva até você, para você dar algo de Deus para eles, em nome do Senhor Jesus. Você não sabe o que está passando no coração da pessoa, às vezes até a última Deus, irmãos. Essa semana até falei com minha esposa, eu lembrei de uma pessoa, irmãos, que já passaram no nosso ministério há tanto tempo. Eu tenho WhatsApp, liguei para essa pessoa, está tudo bem, irmãos? Eu senti no coração de orar por você, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que somar força em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, quando tinha um probleminha no netinho, sempre levava na vozinha, antes de ser de Jesus, a vozinha falou assim, não, você tem que mudar um chazinho, né, um benzer, hoje é de Jesus, irmãos, ele quer que você dê uma palavra, que você faz uma oração, você tem uma bênção para dar, em nome do Senhor Jesus, mas por isso eu preciso conhecer, eu só posso dar o que eu tenho. Às vezes o que nós estamos dando, irmãos, é o que, pessoal? É desespero, é preocupação, né? Não, você tem que brigar com ele, briga mesmo, vai lá, quebra o pau, reivindica os seus direitos, coloca na justiça, se é questão trabalhista. Não, tem um Deus que resolve. Não estou dizendo que é errado você procurar seu direito jurídico, mas o Filho de Deus, irmão, primeiro vai a Deus, em nome do Senhor Jesus, e Deus ele abençoa. Provérbios capítulo 5, versículo de número 15. Provérbios 5, 15. Provérbios, fecha a Bíblia e abre no meio. O livro do meio, irmãos, é Salmos. Depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 5, versículo de número 15. Provérbios, o livro da sabedoria. Se você ler um capítulo todo dia de Provérbios, em um mês você vai ter lido Provérbios inteiro. Ah, pastor, o mês já está em andamento. Hoje já é dia, para nós aqui é dia 6, né? Então já perdi, pastor. Faz o seguinte, irmãos, o Eclesiastes também é livro de sabedoria, só 12, né? Eclesiastes é só 12? É só 12 capítulos, 12 ou 16, deixa eu conferir aqui, 12, só 12 capítulos. Então eu falo, eu quero ler 12 dias, cada dia eu quero ler um capítulo de Eclesiastes, né? Deus vai dar sabedoria para você. Capítulo 5 de Provérbios, versículo 15 diz assim, ó: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Então olha só, irmão, nós sempre citamos esse versículo, né, quando o rapaz está gostando da moça, ou vice-versa, né? Às vezes o rapaz, ele é da igreja, ele fala assim, não, mas a moça também é da igreja, pastor, só que às vezes não é da mesma igreja dele. Então nós sempre citamos esse versículo, bebe água da sua cisterna, ou da sua própria fonte, né? Qual que tem sido a sua fonte, irmãos? Aonde você tem se abastecido, você tem se alimentado? A nossa fonte tem que ser a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela fala, não, pastor, eu sou de Deus, eu não quero saber esse negócio de vidente, de pessoas que jogam carta, essas coisas todas, mas às vezes a fonte dela é a internet, irmãos. A fonte dela é a internet. Pastor, tem muita gente pregando na internet, tem sim, pessoal, mas às vezes tem até veneno, né? Por exemplo, irmãos, quando a pessoa quer capturar o rato, por exemplo, ela coloca o quê? Na ratoeira ela coloca o queijo. Só que o queijo às vezes está com veneno, né? Às vezes ela coloca meia dúzia de versículos, né? E às vezes o que você está se alimentando, pessoal, não é necessariamente da palavra de Deus. Às vezes é alguma coisa torcida. Nós temos que beber água da nossa fonte, do nosso poço. O que Deus está dando para nós em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas
pessoas que o tempo vai passando, irmãos, será que o envelhecimento está se tornando uma coisa boa, né? Às vezes, irmãos, o tempo está passando, a pessoa está cada vez mais ranzinza, cada vez mais encrenqueiro, às vezes até dentro da igreja, está envelhecendo dentro da igreja, a pessoa está cada vez mais brigão, né? Então, pessoal, você está discordando de alguma coisa, Deus não nos chamou para discordar ou para concordar, Deus nos chamou para crer, em nome de Jesus. Então, pessoal, o que Deus tem dado para o nosso ministério? Poxa, parece tão bonitinho lá o pasto do vizinho, né? Mas eu vou ficar com ele em nome de Jesus, onde Deus nos chamou, onde Deus tem me alimentado. Porque, mas aqui é arroz e feijão. Mas arroz e feijão, nós tem que crer a gente, né? O arroz e feijão serviu para estar abastecendo você até o dia de hoje. E glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, vamos lá, Jeremias, você está em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias capítulo 2, versículo de número 13, Deus tem uma bronca, olha o que diz a bronca de Deus aqui no Jeremias 2,13, vamos lá, capítulo 2, versículo de número 13, é até um desabafo de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, irmãos, ela é atemporal. E nunca foi tão atual, irmãos, como nos dias de hoje. Olha o que diz aqui, nessa era que nós vivemos, né, era da tecnologia. Às vezes as pessoas falam assim, eu não carrego mais Bíblia impressa, meu negócio agora é a Bíblia no celular, e a era da tecnologia. Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, olha o desabafo de Deus, duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Segundo, e cavaram cisternas rotas significa rachadas, que não retém água. Então, irmãos, é como se Deus estivesse dizendo, o pastor Souza, é o seguinte, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial. Pessoal, Deus tem um manancial de águas para nós, Deus tem um manancial de vitórias para nós, Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome de Jesus. Aconteceu um fato no meu ministério aqui, irmão, já tem quase 2 anos aqui, e aí eu fiquei bravo, irado, e sempre eu oro da meio-dia e meio nos dias de culto aqui na igreja, e aí eu estava da quarta-feira daqui para lá, estava ajoelhado ali orando, Deus falou, não precisa estar nervoso, calma o seu coração, a fonte é a mesma, aí eu calmei meu coração, pessoal, e aí Deus mandou a bênção, a fonte é a mesma. Então, se eu tivesse reclamado, questionado, murmurado, então o resultado, irmãos, nós estamos deixando um manancial de águas vivas, estamos deixando o Senhor, cavando cisternas rachadas, que não retém água. Às vezes o desespero é tanto, a pessoa está cavando cisterna, mas a cisterna está rachada, não está circulando a água, né? Então estamos deixando o manancial para aquilo que não tem o valor. Aí o versículo 11 diz assim, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Nós estamos trocando a glória de Deus por aquilo que não é nenhum proveito, irmãos. A pessoa procura se ocupar com as coisas de Deus, né, em nome de Jesus. Você tem ouvido hinos, às vezes a pessoa está ouvindo lá canções, né, que às vezes não é necessariamente pecado a canção que você está ouvindo, mas não vai edificar a tua vida, né? O que você põe lá para dormir? Fala, eu quero colocar a Bíblia, pastor, a Bíblia falada, comentada, eu preciso abundar nos dons espirituais, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que trocamos a glória de Deus por aquilo que tem nenhum proveito, nenhum valor, né? Nós temos que estar na glória de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Deus, eu quero que a glória sobre o mundo do meu coração, enche o meu ser, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha abençoar. Amém, gente? Então, irmãos, vou sugerir a você, pessoal, que tempo da tua vida, procura, pessoal, buscar os tesouros da escuridade. Os tesouros da escuridade.
responsabilidade. Deus pode colocar coisas maiores nas suas mãos. Tem coisa que Deus quer colocar, mas não é que Deus não quer nos dar. É que nós não temos estrutura, pessoal. Nós não aguentamos pressão, irmãos. E aí, pessoal, quando você vê, às vezes você assiste vídeos de casa caindo, né, rachando, né, sendo demolida, por quê? Porque não tem estrutura no alicerce. Então nós precisamos buscar a bênção de Deus. Para finalizar, vou orar com você, João capítulo 4, versículo 14. João, Novo Testamento, vamos terminar por lá. Capítulo 4, versículo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 4, versículo 14. Amém? Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas dezenas de velórios eu já fiz, certo? Eu fui pastor numa cidade em que o velório municipal era na rua de cima da igreja. E como eu estava lá à disposição, as pessoas, uma cidade bem rural, as pessoas às vezes perdiam seus familiares, seus entes queridos. Aí falou: pastor, dá para o senhor dar uma palavra lá para o senhor fazer oração? Eu ia. Então eu perdi a noção de quantos velórios eu já fiz no meu ministério, certo? E aí, irmãos, acontece que nessa quantidade de velórios, irmãos, né? Você vê o seguinte, você fala: poxa vida, as pessoas, a primeira pergunta que você faz quando você fica sabendo que alguém partiu, alguém faleceu, né? Será que foi com Jesus, né? Será que foi com a palavra de Deus, com a bênção de Deus? Irmãos, a pessoa que ela bebe da água que é Jesus, irmãos, ela nunca mais vai ter sede. Quando a pessoa morre, irmãos, ela perdeu, morreu com Cristo, ela perdeu, irmãos, essa possibilidade de ela perder a salvação. Você sabe que tem muita gente, talvez, irmãos, que já teve no nosso meio, teve pessoas que às vezes se batizou com você, já foram até do altar, foram presos, foram até pastores, e depois você fala: poxa, aquela pessoa lá perdeu a cabeça, aquela pessoa abandonou seu casamento, aquela pessoa lá fez coisa errada, ela perde a salvação, irmãos. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que diz a palavra de Deus, certo? Mas, irmãos, veja que se a pessoa bebeu da água que é Jesus, ela nunca mais vai ter sede. E aí, porque a água que ele der, fala, é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, daqui para a glória, em nome do Senhor Jesus. É para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem que é a sua fonte? De vez em quando, a nossa fonte é o Senhor. De vez em quando você vê uma pessoa que aparece, você fala: poxa, esse é o salvador da pátria, que pega todo mundo, que briga todo mundo. Aí você quer até copiar a pessoa, você fica meio brigãozinho também, dessa maneira. A sua fonte não tem que ser a pessoa, a sua fonte tem que ser o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso criar sede de Deus em você, irmãos. Não posso. Imagina você está no deserto, irmãos. Você fala: poxa vida, eu estou com sede. Você fala: essa água vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Eu estava pregando aqui sobre Agar, que a fonte estava na cara dela, ela não via, né? E quem acha água no deserto acha como se fosse petróleo, como se fosse ouro, né? Então, irmãos, eu não posso criar sede de Deus em você, irmãos. Mas nós precisamos ter sede do Senhor. Fala: Deus, venha saciar minha sede, venha matar minha fome em nome de Jesus. Fala: eu quero beber dessa água que é Jesus, eu quero me ocupar com as coisas de Deus, e Ele vai abençoar, porque Ele é Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para você, irmãos, o cálice com